tema de governação, estou a referir ao poder político instalado em Moçambique, que é a Frelimo e os seus governantes. Tem alguma coisa a ver com essas mortes? Tem, claramente que tem, claramente que tem. Quem manda executar? Nós ouvimos altos quadros da própria Frelimo, já muito antes, a referir-se a isto. Eu posso aqui citar o Teodato Ngwana, o próprio Enias Kumich, quando diziam: se deixarmos as coisas assim como estão, um dia este país será governado por bandidos. Estas foram palavras que nós ouvimos de Teodato Ngwana. E foi secundado por Enias Kumich. Hoje ouvimos a mamã Graça Machel a protelar a sua própria organização. Ouvimos o papá Helder Martins, aliás, Oscar Monteiro, o Mulembo e muitos outros que disseram: não, isto não pode ser assim. Não pode ser assim porque aquilo que aconteceu no dia 9 de outubro dava vantagem a Venâncio Mondlane e ao Podemos. Portanto, a vitória de Chapo é uma vitória que foi construída dentro do escritório, não nas urnas. E eu acredito que, mesmo ele pessoalmente, sabe muito bem disto. O que é que levou Venâncio Mondlane a sair, no seu ponto de vista, o que é que levou Venâncio Mondlane a sair de Moçambique e acha que o ter saído de Moçambique foi algo certeiro, acertou em sair de Moçambique e voltar agora? É a decisão correta? A saída de Venâncio de Moçambique foi uma ação estratégica, devidamente estudada e planificada. E agora, ao regressar a Moçambique, eu tenho a certeza absoluta que ele vai criar condições reais para que todo mundo perceba de que este é que é o candidato vencedor. Vós sois jornalistas, eu acredito que no dia 9, já quinta-feira, depois de amanhã, hão de ver o que é que vai acontecer no aeroporto. Quanta gente estarão lá. As excursões estão a ser feitas em todo o país para vir receber Venâncio. Isso não é por acaso. Analisando nessa perspectiva, a quando da campanha, nós vimos que Venâncio Mondlane outrora disse que houve tentativa de assassinato, que quiseram matá-lo por um agente da polícia, mesmo diante de uma moldura humana. E será que esta tentativa de assassinato que houve meses no ano passado, desta vez, quem querer lhe matar não vai querer lhe matar? É por isso que eu digo que Venâncio Mondlane não virá só. Ele estará seguro. Disso pode ter a certeza. E o mundo todo está de olho para Moçambique, porque há altos dignatários da Frelimo e do governo, deste governo, que neste momento os tribunais internacionais estão à espera para que sejam ouvidos, não é? Sejam ouvidos. E eles sabem muito bem disso. Daí que eu sempre disse que a imposição de Chapo ao povo moçambicano como presidente da República é a imposição porque se quer um delfim para defender os interesses deste grupo selvático que dilapidou e destruiu totalmente Moçambique. Nesta ordem de ideias, doutor Elvino, doutor Justino, quando ando mesmo repisando neste ponto, a questão é: Venâncio pede que algumas figuras do governo possam receber, possam estar lá ou receber. No seu ponto de vista, quem interessa a segurança do Venâncio Mondlane neste exato momento? Quem seria apontado se alguma coisa de errado acontecesse com o Venâncio Mondlane? Não restam dúvidas que é a própria Frelimo que pode arcar problemas muito sérios em relação disso. E eu quero recordar aqui um jornalista angolano que era muito importuno na altura de José Eduardo Santos. Chama-se Rafael, acho que é Rafael, eu recordo o primeiro nome, outro nome não me aparece, e que, no entanto, este senhor era perseguido, mas José Eduardo dos Santos nunca permitiu que este homem, Rafael Marques, esse senhor nunca, José Eduardo quis que esse homem fosse morto, porque sabia que, ao ser assassinado, as acusações todas seriam para ele próprio e para o MPLA. Porque era um indivíduo que protelava diretamente a governação de José Eduardo dos Santos e o seu governo. Então, nós estamos na mesma situação. Aqui há uma ilação que nós podemos tirar. Venâncio Mondlane é importuno, bastante importuno para o sistema, para o Partido Frelimo, para o governo atual da Frelimo, e por isso, estes governantes, se forem a permitir que lhe ponham a mão, terão que responder
a um preço muito pesado. Conheço. E além disso, os jovens moçambicanos estão apostados. Qualquer coisa que acontecer com Venâncio, eu acredito que teremos um banho de sangue muito grande, mas os governantes vão ter que fugir. Não acredito que haja algum acordo com o governo de dia. Mas a nível internacional, Venâncio Mondlane deve ter feito algumas diplomacias por ali, razão pela qual eu dizia logo no início que Venâncio Mondlane não vem só. Porque nem Venâncio, nem nós, como sua organização, como CAD, ficamos em silêncio. E depois, vários membros da sociedade civil desdobraram-se pelo mundo inteiro. Posso referir aqui, por exemplo, e também a nível nacional, posso referir aqui, por exemplo, o CDD, não é? A Rede dos Direitos Humanos. O Wilcar Dias, neste momento, está na África do Sul, exatamente a pedir uma interpelação sobre a questão dos assassinatos, das execuções sumárias que estão a haver aqui em Moçambique, as perseguições àqueles que protelam o sistema, tanto jornalistas como analistas, etc, etc. Então, o mundo inteiro tem informação bastante sobre o que é que está a acontecer em Moçambique e por isso tenho a certeza absoluta que Venâncio, ao vir a Moçambique, ele vem em grande estilo, posso assim referir. Vem em grande estilo. Vem em grande estilo. E o que vai acontecer, nós havemos de ver. Anteriormente, nós vimos alguns membros da Renamo que partiam para cima de Venâncio Mondlane, atacavam Venâncio Mondlane. E hoje, em destacamos a ser que é o Antônio Muxanga. E hoje estamos a ver um discurso diferenciado desses membros da Renamo, um discurso mais venancista, um discurso que, como quem diz, nós nos identificamos com a causa de Venâncio. Acha que Venâncio Mondlane, chegando a Moçambique, pode aqui resgatar a amizade ou laços que tinha com alguns que o viam como um vilão, que o viam como um cidadão que não sabe agradecer pelo cargo que o SUF lhe tinha dado? Bom, a verdade é uma. Eu quero recordar que foi mesmo aqui, nesta televisão, aqui neste programa, que Sua Excelência, o deputado Antônio Muxanga, chamou-nos de eu e Venâncio, tio e sobrinho, e que éramos prostitutos políticos. E na altura eu até disse ao Muxanga, eu não sou nenhum prostituto político. Na verdade, eu vou a um partido para poder ter uma voz. Se esse partido contraria aquilo que são os meus princípios morais, éticos e os objetivos que eu quero para o meu país, eu saio. Porque não posso enfrentar os meus colegas para me impor. A gente discute, apresentamos as ideias. Se as nossas ideias não são valorizadas, não são tidas em conta, então a única alternativa que nós temos é de largar o partido e ir para um outro, se possível, onde a gente acha que podemos expor as nossas ideias e serem consideradas. Então, hoje Antônio Muxanga compreendeu de que Venâncio Mondlane, afinal de contas, queria o bem deste país, queria o bem deste povo. E, logicamente, tendo acordado, tendo recobrado os sentidos, Antônio Muxanga é uma das pessoas que hoje defende o grupo VM7. Despertou de um sono Muxanga? Despertou de um sono. Um sono ignavo. Um sono ignavo. Ele agora começou a ver, afinal de contas, que ali na Renamo ele estava a ser, em parte, um yes man, um sabujo. Talvez quisesse defender o seu pão. Porque as pessoas dizem, mas como é que posso falar mal da minha organização se a minha organização é que me dá o pão? E aqui não é o pão que interessa. Aqui o que interessa é a nação moçambicana, é o bem-estar, é a tranquilidade, é o sossego do povo moçambicano. E é por isso que nós temos estado a fazer de tudo para trazer a verdade aos moçambicanos, de modo que olhem a nossa organização e a nossa participação também como válida para o bem deste país e deste povo. No seu ponto de vista, Venâncio Mondlane já em Moçambique, queremos acreditar que o governo poderá, assim que disponibilizar, porque parte do princípio que qualquer coisa de errado que for acontecer com o Venâncio Mondlane, a priori vai-se pensar que é o governo, vai-se pensar que é o partido no poder que está por trás disso. Se o partido no poder quiser disponibilizar aqui a segurança do Venâncio Mondlane, quiser disponibilizar aqui as forças de defesa e segurança, no seu ponto de vista, deve-se aceitar ou não deve aceitar Venâncio Mondlane que tenha a guarnição destas nossas forças? Bom, não cabe a mim dar uma opinião sobre este assunto,
a CAD é devidamente organizada, tem conselheiros diretos de Venâncio Mondlane. É verdade que uma palavrinha eu posso tirar para os homens que o seguem, não é? Para os seus súbitos, mas o que eu quero dizer é que Venâncio tem que tomar muito cuidado e ele vai tomar decisões bastante ponderadas e também aconselhadas pelos seus homens. Por isso, aceitando ou não, para mim não tem muita importância. O que eu sei dizer é que mesmo à distância, o próprio Partido Frelimo vai ver-se na obrigação de ter que proteger Mondlane. Eu até colocava essa questão de uma forma propositada porque temos o Sufomado, que tem lá a nossa Força de Segurança a protegê-lo. Entretanto, há quem diz como é possível que este cidadão receba esta proteção. Então, este senhor é alguém que foi comprado pela Frelimo. Esta é a mensagem que é vendida. E aqui eu colocava essa questão porque também há quem pensa que Venâncio, ou com essa ideia que Venâncio Mondlane tenha feito alguns acordos e, tendo aqui uma escolta, tendo aqui a nossa polícia protegendo a CQE, não poderia aqui criar esse tipo de interpretação por parte dos moçambicanos se, porventura, vermos a nossa autoridade protegendo esse cidadão. No seu ponto de vista, seria justo ou não é justo a nossa autoridade, a nossa polícia proteger esse cidadão? Bom, eu fazia aqui uma ilação com aquilo que aconteceu com Rafael Marques na altura do José Eduardo dos Santos em Angola, que ele era protegido, não diretamente, mas à distância, pelo regime. Agora, o que vai acontecer aqui também, é por isso que eu dizia que os conselheiros do Venâncio, que são vários, vão ter o papel e a primazia de analisar a fundo o que se deve fazer. Porque Venâncio, protetores, ele tem, não é? As jovens que entregam a sua vida em defesa do Venâncio. Acho que recorda-se que houve um comício que o Venâncio fez numa das campanhas. Um dos jovens meteu-se à frente do Venâncio porque alguém disparou contra Venâncio e a bala foi acertar, acho que foi na perna daquele jovem, qualquer coisa assim do gênero. Então, eu, na minha análise pessoal, subjetiva, acho que não há mal nenhum, mas não pode, de ânimo leve, aceitar que uma escolta da Guarda Nacional se faça presente sempre que Venâncio tiver que sair, porque no lugar de até de escoltá-lo, há de ser uma maneira de lhe controlar. Então, eu acho que Venâncio goza de plena liberdade como qualquer outro cidadão. O que o governo deve fazer é estabilizar a situação de segurança em Moçambique, por isso é possível. Quem aciona os esquadrões da morte é o próprio governo. Quem manda matar... O governo é que aciona o esquadrão da morte. Exatamente. E é por isso que eu estava aqui a dizer que esta ladainha da fuga dos reclusos da BO, aquilo foi montado no sentido de se acionar os esquadrões da morte. E é por isso que o próprio comandante-geral, aquilo que pronunciou na altura, leva-nos a compreender de que não. Era mais para assustar o povo, mudar o foco das manifestações e também criar um espírito de medo. E as execuções dali começaram a acontecer. Perseguições aos oponentes. Temos os casos, por exemplo, de Tete, onde foram localizados 8 corpos que foram executados de membros do Podemos. Temos o caso de Vanduz, onde 10 membros do Podemos perderam as suas casas, foram queimadas e 2 foram mortos. Temos o caso do Mocuba, o Xadrek, que foi baleado, agora está num hospital, algures lá na Zambésia. Há muitos outros que foram perseguidos e assassinados. Eu acredito que depois disto, o balanço que vai se fazer, porque há várias famílias à procura dos seus entes queridos, não sabem localizar, não sabem se as pessoas estão vivas ou estão mortas, não é? O que aconteceu com elas, se fugiram para o estrangeiro. Então, há de haver necessidade de um tempo para começar-se a escogitar o que é que efetivamente está a acontecer nesse momento.